Estamos aqui em mais um podcast da Manancial Podcast e hoje o convidado, é isso, cada vez um convidado melhor. A gente vai estar conversando aqui, estou muito feliz em receber o Comendador, eu gosto de chamar Comendador Rafael. Tem negócio de Rafael... Comendador Rafael, é uma alegria estar te recebendo. A gente vai conversar bastante, não só sobre hipnose, mas também estou vendo uma crescente ainda mais, ainda você como um grande empreendedor. Mas primeiro, dê aí sua saudação, muito bem-vindo. Fale aí, se apresente, meu querido Comendador Rafael. Maravilha, Elisete. Excelente noite, pessoal, tudo bem? Para vocês que não me conhecem, eu sou Rafael Freitas, sou conhecido como Comendador Rafael. Elisete faz sempre questão de falar, isso gera autoridade. Rafael, quero falar Comendador. Eu sou fundador do primeiro consultório de hipnose clínica da Baixada Fluminense. Para quem não sabe, hipnose é uma ferramenta poderosíssima, é a ferramenta mais eficaz para poder tratar as suas emoções, tratar as suas crenças, ansiedade, depressão, insegurança, vícios ou qualquer coisa que você tenha com cunho emocional. E aí eu sou o fundador desse primeiro consultório de hipnose clínica da Baixada Fluminense e também sou fundador do Instituto Comendador, que é o instituto responsável por trazer consciência para as pessoas, por trazer uma educação emocional para as pessoas que precisam muito, né? Elevar cada vez mais o nível de consciência dessas pessoas. Maravilhoso. Como é que você entrou para esse universo da hipnose? O que te motivou? O que me motivou, Elisete, foi, na realidade, uma dor que eu vivia, né? Eu vivi um ciclo repetitivo por muitos anos, eu tinha crise de ansiedade constante, toda semana eu ia parar no hospital com crise de ansiedade, achando que eu ia morrer, com ataque cardíaco. Eu, de fato, ficava torto mesmo, eu caía, eu tinha crises bem pesadas de ansiedade, eu vivi ciclos de depressão e ela ia e voltava, eu tentava resolvia, achava que resolvia e voltava, até que eu fui desligado de uma grande instituição financeira que eu trabalhei por quase 10 anos, que foi onde eu conheci a minha esposa, e no momento que eu fui desligado eu fiquei sem chão. Só que eu tinha uma certeza que ali não era mais o meu lugar, sabe? E aí a minha esposa, ela tava tentando passar para uma prova e em todos os simulados ela conseguia gabaritar, conseguia tirar excelentes notas, mas na hora da prova ela ficava às vezes por 1, 2 questões. Então ela descobriu que existia um processo muito eficaz para poder entender quais eram as inseguranças que estavam bloqueando ela de passar nessa prova. Até que ela conheceu a hipnose clínica e ela marcou essa sessão. E eu, na realidade, eu fui fazer a sessão para comer cebola com gosto de maçã, achando que seria uma brincadeira, né? Eu fui por curiosidade mesmo. Só que no dia, a nossa filha estava muito enjoada e ela amamentava na época. E aí eu acabei indo no lugar da minha esposa nessa sessão. E quando eu fui lá, eu entendi que essa ferramenta ela é poderosa e ela pode desmistificar qualquer padrão que estava acontecendo na minha mente. A minha primeira sessão demorou quase 5 horas e ali eu consegui me libertar de vários padrões que estavam me afligindo por muitos anos. E aí se passou uma semana, se passaram 2 semanas, 3 semanas, eu desempregado ainda, mas eu não estava tendo crise de ansiedade. E aí eu me fiz a seguinte pergunta: como pode eu desempregado não ter mais crise de ansiedade e antes eu empregado estava tendo essas crises? E aí eu liguei para a hipnoterapeuta e falei assim: o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Aí ela: é o poder da tua mente. Você identificou o que realmente estava acontecendo e você tratou, você ressignificou. Agora você não vai mais sentir, porque a partir do momento que a tua mente encontra o padrão correto, você não volta para o padrão anterior mais. E aí eu comecei a me encantar com essa ferramenta, comecei a estudar, até que eu encontrei a Omni, que é a maior formação de hipnoterapeutas do mundo hoje, única com ISO 9001, com sede na Suíça, e eu fui fazer na sede de São Paulo. Fiz a formação, me encantei, pedi demissão, até então eu já tinha conseguido entrar em uma outra instituição financeira, pedi demissão dessa instituição e desde então eu tenho a missão aí de ser canal de transformação na vida das pessoas, para que elas possam conhecer cada vez mais essa ferramenta poderosa que mudou a minha vida e da minha família. Maravilha. Hoje eu vejo falar muito mais, não sei se foi porque depois que eu passei a te conhecer, mas eu ouço falar muito mais. Tu acha que já desmistificou mais? As pessoas falam com mais naturalidade? Eu acho que a gente ainda está
em um percentual de entusiastas, sabe? Em pessoas que estão interessadas em conhecer mais, achando que na realidade a hipnose é uma brincadeira, é uma mágica, é uma magia, e não é. Muito pelo contrário. Hipnose é um processo natural da mente. Então eu acredito que a gente ainda está num percentual muito baixo. O Brasil é um dos países mais ansiosos e mais depressivos do mundo. E é um país que tem muitas crenças culturais, existem muitas crenças encroadas aqui na raiz, né? Na cultura do nosso país. Então as pessoas elas têm um acesso à internet, elas têm esse acesso, mas ainda existe muita coisa para ser desmistificada. É até por isso que eu tive a missão de criar um instituto, principalmente no Rio, que é uma região que precisa muito de uma elevação de consciência, é uma região que precisa muito dessa conscientização para entender melhor como seus pensamentos funcionam, que eu criei o Instituto, na intenção de trazer de fato a educação emocional para que mais pessoas tenham acesso a essa ferramenta tão incrível. A pessoa que chega para você e fala, eu tenho medo, eu tenho receio, não gosto disso. Como é que você quebra essa objeção? Primeira coisa que eu pergunto a ela é se ela já assistiu um filme e se emocionou. Se ela já assistiu um filme ou se ela teve medo de algo. E se você que está me assistindo aí, você já assistiu um filme e você se emocionou, você assistiu um filme e você teve medo, você foi hipnotizado. Porque você concorda comigo que os atores são contratados, aquela história é fictícia, aquilo não é real, então por que você chorou? A sua mente subconsciente, ela não sabe diferenciar o real do imaginário, o passado, o presente e o futuro. É por isso que você fica preso em tantos ciclos repetitivos e é por isso que determinadas dores acabam sendo sempre remoídas aí na sua mente e vem a insegurança, vem medos, vem dores. Porque a sua mente ela não sabe distinguir a diferença do passado, presente e futuro e do real para o imaginário. Em quanto tempo uma pessoa, em média, ela, é o que eu falo, sessão de como é que eu falo? É um processo completo de hipnoterapia. Eu trabalho com um processo porque eu sigo um protocolo ISO 9001, né? Como eu disse, o único protocolo hoje no mundo com ISO 9001, que é o Omni. Então, esse protocolo ISO 9001, a gente consegue fazer com que qualquer paciente que entenda as regras mentais, que passe por todo o processo, que a gente chama de uma forma técnica de pre-talk, uma consulta inicial, onde eu vou fazer toda a análise de caso e personalizar o tratamento dessa pessoa de 3 a no máximo 4 sessões. E já na primeira sessão principal, a pessoa já tem melhoras significativas, em mais de 80% de melhora. Foi disruptivo você... Tu acha que existe as pessoas agem com mais naturalidade a nível de capital, Zona Sul, em classes econômicas mais... E a gente, quando fala em Baixada Fluminense, e aí foi disruptivo você, não, eu quero criar um consultório nível, porque eu vejo lá o que você, a tua pegada diferente, a gente vê que é uma coisa bem, né, você preza muito pela estética. Isso foi tudo estratégico? Como é que você pensou sobre isso? Isso foi tudo, Elisete, de maneira estratégica, porque eu acredito muito que o público da Baixada Fluminense merece ter acesso ao que é de melhor. A gente não precisa estar vindo para a Zona Sul ou para a Barra para ter acesso aos melhores profissionais. Hoje o meu consultório é o mais moderno do estado do Rio de Janeiro, se tratando de hipnoterapia. E o Instituto ele também tem essa pegada. As pessoas elas têm que se sentir merecedoras de acessar o melhor. Deus nos criou para acessar o melhor, desfrutar do melhor dessa terra. Então, a partir do momento que a gente tem acesso a algo que é melhor, a gente se sente merecedor daquilo, tratando das nossas emoções. Então, quando eu quis trazer o meu consultório, eu poderia ter feito o meu consultório aqui na Barra, onde tem um público qualificado, diretamente para poder fechar processos comigo. Mas quando eu quis abrir o meu consultório em Nova Iguaçu, foi exatamente para poder levar o nível de consciência dessas pessoas de que eu mereço isso, sabe? Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer um tratamento premium. Eu quero passar por um processo que eu jamais vou passar em qualquer lugar, porque eu não ofereço só um processo de hipnoterapia, eu ofereço uma experiência para os meus pacientes, né? Tanto que vários pacientes falam isso em depoimentos no Google Meu Negócio e lá no meu Instagram. Não, só de ganhar... Já viu a garrafa térmica... Não, ali você já quer marcar uma consulta agora. Tô falando sério. O kit... Que todo paciente ganha aquele kit? Todo paciente que fecha o processo completo comigo, ele ganha aquele press kit. Não, o kit, cara, é algo... Eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, o que é isso? Né, você, lindo, o cara o feedback mais poderoso... Aliás, você deve receber feedbacks
maravilhosos. Mas um feedback que te surpreendeu. Um feedback que me surpreendeu foi um paciente que cuidava da esposa dele, que teve, em média, 7 cânceres em 10 anos. Ela engravidou e teve um câncer. Então, no processo de gestação, ela estava com câncer. Imagina a pressão emocional que esse paciente não viveu. Tem até o depoimento desse paciente no meu Instagram, né? Ele passou por uma pressão emocional muito grande em 10 anos da vida dele. E ele, quando ele estava trazendo esse depoimento que está disponível lá no meu Instagram, ele falou assim: isso aqui é uma experiência. Tratamento clínico é por aí. Aqui eu vivi uma experiência. Eu nunca me senti tão acolhido em 10 anos, 5, 10 anos da minha vida, como eu me senti aqui. Ele perdoou pessoas que ele precisava perdoar, ele reatou com pessoas que ele precisava reatar e ele eliminou sentimentos indesejados que não deveriam estar fazendo mais parte dele. E aí eu pergunto, quantos sentimentos você está guardando dentro de você e remoendo esses sentimentos e permitindo que eles se psicossomatizem no teu corpo, se tornando doenças, se tornando problemas, sabe? Hoje, eu além de tratar ele, na realidade o tratamento dele já tá finalizado, eu trato a esposa dele, que também tá tendo uma melhora incrível, eu também trato a terapeuta dele. Que legal, que massa! Qual o objetivo do Instituto? Porque você já tem o consultório. É o consultório e agora você está criando, já inaugurou, já está pronto? A gente inaugura o consultório já para utilização já nessa semana, mas a gente vai fazer um coquetel de inauguração. E aí eu não sei ainda se a gente vai fazer antes do nosso casamento ou depois do nosso casamento por conta da nossa agenda. Objetivo do Instituto? O objetivo do Instituto é, de fato, elevar o nível de consciência para as pessoas. Eu não quero só trazer ferramentas de hipnose dentro do processo, dentro do set terapêutico. Eu quero trazer imersões para casais, eu quero trazer imersões para que você possa entender como que os seus pensamentos funcionam, eu quero trazer formação de hipnose clínica para a Baixada Fluminense, eu quero trazer um nível de conscientização que eu sei que as pessoas dessa região aqui no Rio de Janeiro ainda não têm. E para que a gente possa ter, a gente precisa ir para São Paulo ou ir para fora do país. Você não vai precisar disso, você vai ter isso aqui no Rio de Janeiro. E a intenção do Instituto é exatamente essa. Nossa, ficou claro, hein? Quanto tempo em média? Você falou mais ou menos, né? A pessoa, esse processo... eu vou lá marcar, quero começar a ser acompanhada pelo Rafael... Quanto tempo? Existe uma média de tempo? Existe sim, com certeza. O meu processo, ele é um protocolo que ele é 100% personalizado. Então eu costumo dizer, comigo o seu tratamento ele tem começo, meio e fim. Só que eu preciso de uma consulta estratégica, uma consulta inicial para poder identificar o que de fato está te afligindo. A partir dessa consulta, eu vou conseguir personalizar e estruturar o seu tratamento. Eu vou saber exatamente quais ferramentas eu vou utilizar, quais técnicas eu vou utilizar e por quanto tempo eu vou utilizar com você. Mas, em média, em torno aí de 1 mês e meio a 3 meses de tratamento. Não passa disso. Existe alguma pessoa que não pode fazer hipnose, hipnoterapia? Existe alguém... essas pessoas não podem. Perfeita e por pergunta. Quê, né? E é uma dúvida, né, muito grande das pessoas. Existem aquelas pessoas que não controlam os seus pensamentos. Pessoas que têm, de fato, problemas... problemas mentais. Essas pessoas, elas, dependendo do grau desse problema, elas não vão passar. Agora, se você tiver com o teu grau cognitivo mental funcionando perfeitamente ou com um leve problema, pessoas com TDAH podem passar pelo processo de hipnoterapia, pessoas com autismo também podem passar pelo processo de hipnoterapia, você consegue. Então, dentre todas as pessoas, 99% da população consegue passar por um processo de hipnoterapia. Até porque a todo momento, como eu disse, a gente é hipnotizado. 3 mitos. 3 mitos. Que eu vou perder a minha consciência. Você não perde a sua consciência na hipnose. Na hipnose você tem total controle. A sua mente consciente, ela não desliga. Ela fica ligada a todo momento. Você simplesmente entra num estado profundo de relaxamento e fecha os olhos para que você não desfoque. Porque a todo momento nós temos estímulos sensoriais. Mas lembra que eu falei que quando você está assistindo um filme você está sendo hipnotizado? Ou seja, dependendo, você nem precisa fechar os seus olhos. A gente só pede mesmo para que você se foque e se concentre. Um outro mito é que eu vou descobrir os seus segredos mais profundos. Você não vai me contar os seus segredos mais profundos. Na realidade, você só vai me falar aquilo que você quiser me falar. Eu nada mais, nada sou do que um guia. Um guia para poder te instruir a conhecer melhor as suas emoções e os seus pensamentos. E um terceiro mito que é muito comum é que você vai perder o controle. O
que você vai perder o controle de tudo e eu vou fazer você imitar qualquer coisa ou fazer aquilo que você não quer. Muito pelo contrário, você tem esse controle, você tem esse domínio e você não vai fazer nada que você não queira. Ninguém pode acessar sua mente. Então esse é um mito muito forte, que você vai perder o controle e a pessoa vai entrar dentro da sua mente. Ninguém pode entrar na sua mente. E aí é quando eu digo, você é hipnotizada quando você vê um filme que te diz isso, porque isso é mentira, isso é ficção. Então, na realidade, o que acontece é que quem monitora, quem manipula a mídia não quer que você saiba o poder incrível que você tem na sua mente. E não quer que você conheça uma ferramenta como a hipnoterapia e quer que você continue se medicando por aí. Então, se você ainda está em dúvida se vale ou não a pena para você, eu te dou uma oportunidade de você passar por um processo terapêutico comigo, passar por uma consulta inicial e que se não fizer sentido para você, eu devolvo teu investimento. Eu confio tanto nessa ferramenta que eu devolvo seu investimento se não fizer sentido para você. Até hoje ninguém pediu o retorno do investimento. Maravilhoso. Como é que é teu preparo? Existe um preparo da sua parte? Claro. Para o atendimento de cada cliente? Existe um preparo da minha parte. Primeiro movimento que eu faço é fazer uma oração. Eu oro dentro do meu consultório. Eu sou cristão, eu acredito em Cristo, eu acredito no amor que ele nos ensinou e que ele prega, então eu oro dentro do meu consultório para que o que for ruim, que estiver acompanhando essa pessoa, fique da porta para fora. Que os anjos do Senhor possam se acoplar aos 4 cantos do meu consultório e possa fazer morada ali para me proteger. Cuidar de mim e cuidar de todo esse processo para que eu seja canal de transformação na vida dessa pessoa. E o segundo movimento, que é simples e extremamente importante, é o processo de auto-hipnose. Eu jogo uma sugestão direta para o meu subconsciente, que é exatamente uma ferramenta que eu ensino para todos os pacientes que fecham um processo completo comigo como bônus. Porque eu costumo dizer, eu não vou te dar o peixe, eu quero te ensinar a pescar. Então eu não quero que o paciente fique dependente de mim por anos fazendo terapia. Eu quero que de fato ele tenha resultados incríveis em pouquíssimo tempo e ele me indique para mais e mais pessoas. Mas a pessoa chega, a primeira vez você sente que ela está ainda ali desconfortável, porque eu acho que é algo novo, fico imaginando. Ainda que ela tenha ido, ela tenha procurado, ela queira, mas naquele primeiro momento ali, ela está desconfortável. Como é que você faz a preparação da pessoa? Perfeito, perfeita pergunta. Muitas pessoas têm essa curiosidade e aí elas querem impor curiosidade de fato. Eu quero ir ali para saber o que é isso, o que é essa tal dessa hipnose aí. E quando ela chega no meu consultório, primeiro eu ambiento ela no consultório, eu faço com que ela se sinta confortável, eu faço com que ela se sinta acolhida, ela se sinta bem, né? E aí eu faço algumas perguntas prévias no WhatsApp, eu entendo o que ela gosta de consumir, para que ela possa ser muito bem recebida no meu consultório. A partir disso, ela tá se sentindo bem, confortável, eu começo a explicar como funciona a mente e os pensamentos dela e o porquê que ela tem esses medos e essas dúvidas. Então a gente faz um processo bem simples que dura em torno de 20, 25 minutos que se chama pre-talk. Que é explicar de fato, é explicar tudo o que vai acontecer. E ela fala, sério, que é isso que é hipnose? Sim, é isso que é hipnose. E aí os medos e as dúvidas acabam se esvaindo. Porque a ignorância, a falta de acesso à informação faz com que tenhamos medo de várias ferramentas. Há 10 anos atrás, psicólogo, quem fazia terapia era maluco. Sim. Hoje é lifestyle. Então, hoje eu faço questão de falar da hipnose, do processo de hipnoterapia, porque eu acredito que se eu tiver a capacidade de entender o quão transformador é esse processo, você também tem essa capacidade. Então eu faço questão de te explicar de uma forma simples, eficaz e direta para você poder entender o quanto essa ferramenta pode transformar a tua vida. Como é que você se sente? É um desafio cuidar da saúde mental das pessoas, principalmente nos tempos que a gente vive hoje? É um desafio muito grande, Elisete, porque hoje a gente vive num mundo de muitas comparações. Hoje a gente vive num mundo que nem todo mundo se cuida. Às vezes você quer se cuidar, mas o seu esposo não se cuida, entende? E aí a gente precisa fazer um movimento muito grande para que isso possa acontecer. Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa vive um processo, tanto no mundo emocional quanto no mundo espiritual, né? É muito similar. E a partir do momento que eu trago esse nível de consciência para as pessoas, que o que é dela é dela, o que é do outro, ela começa a entender que é sobre ela, não é sobre o outro. E aí ela para de se comparar.
ela para de se cobrar tanto e ela começa a viver o processo dela. E aí ela começa a gerar resultados, e esses resultados começam a ser refletidos na sua família, nos seus amigos de trabalho, nos seus amigos do bairro. Tanto que esse meu paciente, né, que tem o depoimento lá no site que eu disse, eu atendo ele, atendo a esposa, atendo a terapeuta dele. Por quê? Porque ele teve resultado em pouquíssimo tempo. Em 10 anos da vida dele, em nenhum processo terapêutico ele teve resultados tão eficazes em tão pouco tempo. Então, é um desafio, mas é prazeroso. Você vê um paciente chegando cabisbaixo, um paciente que mal se comunica, uma paciente que vive 40 anos com seu esposo e nunca viajou, e depois que ela passa por uma sessão com você, ela manda um áudio pra você alegre dizendo que fez uma viagem pra Gramado com o esposo. Entende? Que ela marcou a cirurgia plástica dela. Mas por quê? Porque ela fez o meu movimento de se cuidar. E é desafiador. Mas eu costumo dizer, e eu aprendi isso com o meu mentor, que um legado só é construído fazendo o que é necessário, não o que é confortável. Entende? Então eu faço o que é necessário para poder ser canal de transformação na vida dessas pessoas. A partir disso, é gratificante. Você vê no olhar delas a mudança, o quão está sendo transformador. Você não impactar uma vida, mas você impactar uma família, você impactar uma empresa, você impactar as pessoas que vivem à volta. Então eu costumo dizer que quando eu trato uma pessoa, eu trato 20 pessoas a mais junto dela, sabe? Então é gratificante no final de tudo. Maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre teve esse arquétipo, esse perfil, né? Primeiro que você é muito firme na tua fala, você tem muita autoridade na tua fala, mas você é muito ético, muito elegante. Sempre foi esse perfil aí? Então, Elisete, eu até por um período da minha vida eu era, só que eu não me posicionava da maneira 100% correta, tá? A minha essência é essa, eu sou assim. Isso aqui não é um personagem, sim. Esse sou eu de fato. Só que antes eu era dividido entre a ambiência que eu vivia, aquilo que eu acreditava, aquilo que eu queria, e eu ficava sendo puxado para trás. Eu acredito muito que nós estamos presos por elásticos, as pessoas que a gente ama, e a todo momento a gente quer de fato ser a nossa essência, ser o que de fato a gente é de verdade, a gente não consegue, porque às vezes essas pessoas à nossa volta não têm um nível de consciência e não estão enxergando aquilo que a gente está enxergando. Então a todo momento eu tentava ser e eu era puxado para trás, mas a partir do momento que eu comecei a me cuidar, eu comecei a entender de onde vinham as minhas inseguranças, os meus medos, as minhas dores, as minhas crenças, eu comecei a me posicionar de fato como é o Rafael de verdade, a essência do Rafael. Então hoje eu sou o Rafael, hoje eu sou o Rafael Freitas, entende? Então, eu gosto de me posicionar dessa maneira porque eu gosto de viver assim, eu gosto de ser assim, porque eu trago verdade na minha fala, eu trago conexão, isso gera credibilidade. Não, eu nem falei que era um personagem, não. Pelo contrário, a gente nota até mesmo que ninguém sustenta por muito tempo um personagem. Sim. E é uma coisa que saltava aos meus olhos, essa tua elegância no trato. E eu falo elegância porque é no trato com o outro. Sim. A gente via a forma no trato com a tua própria esposa, com a sua filha, a gente acompanha, né? Com as pessoas, com o seu trabalho, com os projetos que você entra, com o projeto das pessoas. Eu até falei que no outro dia você falou algo que eu falei, eu até comentei com o menino, fiquei tão feliz quando você falou. Me fale porque os teus projetos eu quero sempre estar. E ali, sério mesmo, ali eu falei, foi um afago no meu coração. Mas você não precisaria falar aquilo. Poderia até achar, poderia até sentir, mas não poderia falar. Então, essa forma elegante que você tem com o trabalho das pessoas, eu acho isso sensacional. Então, por isso que eu falei, cara, sempre foi assim, gente? Sim. Será que perderam a forma na casa dele? Da onde saiu esse sai mais? Né? Quero saber. E quero mudar também aqui, vamos um break aqui no hipnoterapeuta e vou perguntar, o comendador vai casar, meu povo. Me fala aí, como é que tá sentindo? Como é que tá o coração? Nossa, brilharam teus olhos. Eu tô me sentindo muito bem porque assim, eu vou casar com o amor da minha vida. Eu já sou casado com ela no civil, mas o cuidar da minha saúde emocional fez com que eu perdesse o meu ceticismo espiritual e religioso. Eu era um homem muito cético. Assim como você é cético pra hipnoterapia, eu era cético pra religião. Eu era cético pra espiritualidade. E aí tá a importância e a chave de você
cuidar tanto da tua mente, do teu emocional. Eu entendi que não era sobre os outros dentro de uma igreja, dentro de uma congregação. Sim. Era sobre mim, era sobre a minha relação com Deus e o honrar a minha esposa. E eu percebi que eu não estava honrando ela da maneira que ela deveria ser honrada. Então, por isso, a gente marcou o nosso casamento pro dia 17 de fevereiro. Eu tenho certeza que vai ser um momento incrível, né? Vai ser um momento emocionante para as nossas vidas. E a festa é nossa, a festa é minha e dela, sabe? Os convidados, eles vão estar ali desfrutando e vendo como nós somos felizes um com o outro, porque a gente tem uma frase que conecta muito, sabe? É eu por vocês e vocês por mim. É uma frase que a gente tem até tatuado. Então, eu tô casando com o amor da minha vida, eu tô casando com a pessoa que eu amo, que eu sou apaixonado, que é meu tudo, né? E que me deu o privilégio de ser pai e de construir uma família incrível e maravilhosa. Ai, manda forma. Eu quero a forma desse homem. Teve um momento ali da tua vida que você falou, cara, eu tô no caminho, é isso aí, é isso que me realiza. Que eu vejo, quando você fala da hipnoterapia, você fala assim, cara, eu amo fazer isso aqui. Teve aquele momento que você falou, cara, é isso que eu quero pra minha vida, é transformar a vida de pessoas, é fazer, independente das objeções, ou que eu acredito que nessa caminhada você teve muita gente que falava, cara, que doideira, tu vai por esse caminho, cara, você trabalhava numa grande instituição financeira, você poderia ir para uma outra, é isso mesmo que você quer? Então, que momento tu virou a chave assim, é isso que eu quero, independente de objeções? Eu virei a chave quando eu lembrei do Rafael, que tinha depressão. Eu virei a chave quando eu lembrei do Rafael, que tinha transtorno de ansiedade e toda semana estava no Hospital Público de Paracambi. Porque eu trabalhava lá em Paracambi. Eu virei a chave quando eu lembrei de um momento que eu era um Rafael inseguro. Um Rafael que viveu um relacionamento muito difícil e não foi valorizado e não valorizou e acabou indo para um limbo muito grande, sabe? Eu lembro de um Rafael que pensava diversas vezes em tirar a própria vida para poder acabar com a própria dor. E quando eu olho para esse Rafael atrás, que era um homem inseguro, era um homem que não sabia dizer não, dizia muito sim para as pessoas e dizia não para si mesmo, eu vejo que é por esse Rafael. Entende? É por aquele Rafael sonhador, que era uma criança e tinha um sonho de realizar muitos feitos. E acabou no meio do caminho, por conta das suas crenças, por conta das pessoas que se conectou, por conta das suas escolhas, entrando e indo pro fundo do poço. Então eu lembro desse Rafael. Entende? É por esse Rafael. Só que esse Rafael é exatamente o Rafael que vive aí, que tá me ouvindo. É a Rafaela aí que tá me ouvindo, entende? São as pessoas que estão vivendo isso. E eu sei que elas têm uma ferramenta incrível. Se eu tivesse um Rafael hipnoterapeuta há 10 anos atrás que me dissesse, tem uma ferramenta maravilhosa para poder transformar a tua vida e você pode sair desse fundo do poço aí. É como se fosse uma escada, sabe? Você pode sair. Em apenas 5 minutos você sobe aqui. Eu iria subir, eu não tive esse Rafael. Então, quantos Rafaéis existem por aí? Quantas Rafaelas existem por aí? Quantas pessoas vivendo nesse fundo do poço existem por aí? Então, é por esse Rafael e são por essas pessoas, entende? Então, existe um porquê, existe um propósito por trás. Ao mesmo tempo que você cuida de pessoas, que cuida, né? Não tem como. Você é transformada por elas? Com certeza. Com certeza. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que a imaginação é uma capacidade que o ser humano tem. É claro que essa frase não é minha, não lembro de quem é. E dentro dessa frase, eu ouvi uma frase de um cliente e eu compilei e criei a minha. E eu costumo dizer que tenha saudade daquilo que seus olhos não viram, pois tudo começa na sua mente. Eu tive um aprendizado muito grande com esse meu cliente, que foi o Ramon. Ele me ensinou muito com essa frase. E um outro cliente foi o André. Ele, no momento que eu estava passando o valor do processo completo dele, ele virou para mim e falou, tá fechado, vamos fechar. Esse valor é mais barato do que o valor da minha vida. Quanto vale a tua vida? Entende? O processo é caro? É barato? Depende. Qual a diferença entre preço e valor? Entende? Eu investi tempo, eu investi dinheiro, eu deixei a minha família diversas vezes para poder estudar e acessar as melhores ferramentas. Então muitas pessoas estão preocupadas com dinheiro, com valor, com preço, melhor dizendo, das coisas, mas elas esquecem que a vida não tem preço. Então esses clientes me ensinam a todo momento, sabe? Eu aprendo com eles. Eu acredito que ninguém se conecta a ninguém por acaso. Todos esses clientes estão, às vezes, querendo resolver problemas que eu já resolvi na minha vida. Porque eu tenho 35 anos, mas eu já vivi tanta coisa.
Eu já passei por tantos processos difíceis na minha vida. Eu já vivi tanta coisa na minha vida, eu já passei por tantas experiências e quando eu olho eu me conecto com pessoas que eu falo assim, caramba, eu posso ajudar essa pessoa, sabe? Eu já passei por isso. E ali automaticamente eu aprendo com essa pessoa também. Eu trago uma nova perspectiva pra mim, porque agora eu tô vivendo um outro momento da minha vida. Então a todo momento eu tô aprendendo. Show de bola. A pessoa que recorre à hipnoterapia, ela vai lidar melhor com seus negócios? Com certeza. Porque imagine hoje nos seus negócios que você está batendo em um platô financeiro, por exemplo. Vamos lá. E você bate nesse platô, esses ciclos se repetem assim como eu. Meu primeiro mês de faturamento eu faturei 10 mil reais no consultório. Meu segundo mês de faturamento eu faturei 18 mil. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, eu preciso pedir desligamento do banco que eu trabalhava. E aí eu entendi na minha mente, depois de um processo de auto-hipnose, que um ciclo novo só começa quando o outro se encerra. No terceiro mês eu faturei 35 mil. Só que a minha mente não se sentia merecedora de ter todo aquele faturamento. No quarto mês eu fiquei zerado, no quinto mês eu fiquei zerado, no sexto mês eu faturei o valor de uma consulta inicial que eu cobro, que na época era R$ 297. Hoje tá pelo valor de R$ 647. E aí eu entendi ali algo. Soma todo esse valor, faz a conta. 10 mais 18 mais 35 mais 297, mais os 2 meses que eu fiquei zerados. Divide por 6, que era o número de meses. Dava exatamente o valor que eu recebia como bancário, que era quase 10 mil reais ali. Mais benefícios, ultrapassava um pouco. Então a minha mente, ela sempre voltava para o quê? Para um padrão anterior. Quais ciclos você está vivendo na tua empresa? Quais padrões você está repetindo e voltando? Padrões de faturamento, padrões emocionais, entende? Então sim, pode mudar a tua vida. E Rafael, a minha vida pessoal muda? Muda. Imagine que você resolva problemas emocionais que você tem na tua vida amorosa, na tua vida familiar, na tua vida afetiva. Consequentemente vai refletir no teu desempenho, na tua alta performance no trabalho. Pessoas como o Thiago Nigro, Joel J, são hipnoterapeutas Omni. Essas pessoas não fizeram hipnose clínica à toa, sabe? É por isso que elas são alta performance. É por isso que elas têm os resultados que ela tem. Conrado Adolfo, é por isso que ele tem o resultado que ele tem. Porque além do conhecimento que eles adquirem, eles também cuidam do emocional deles para adquirir a alta performance. Tudo tá na mente? Tudo tá na mente. Tudo tá na mente. Absolutamente tudo. Esse copo, antes de ser criado, passou pela mente de alguém. Esse Shure que eu tô falando aqui, essa transmissão onde você tá me vendo em alta resolução, antes passou pela imaginação de alguém. Essa estrutura de podcast que traz conhecimento para você, que é muito melhor do que você ficar assistindo TV aberta e ficar sendo hipnotizado para se tornar cada vez mais massa de manobra, foi criado na mente de alguém. Então tudo começa na mente. E as pessoas ainda não entendem. Você acha que hoje as pessoas já entendem que precisa... Porque quando a gente vai falar... porque a galera fala muito. Tem que cuidar do mental. Mas você ainda acha que as pessoas falam mais do que praticam? Com certeza. Eu vejo muito, Elisete, que as pessoas são muito incoerentes. A gente vê hoje muitas pessoas falando do emocional, falando de Deus e não praticam isso nas suas vidas. Entende? Então a incoerência, isso não traz credibilidade. Isso não traz verdade. Então, eu não tô só falando pra você cuidar do seu emocional. Eu tô te provando que eu sou o meu melhor resultado. Eu sou o meu melhor case de sucesso. Então, eu me torno congruente com aquilo que eu falo e eu trago verdade e credibilidade pra você. Entende? Porque eu sou o meu melhor resultado. Show de bola. É até bom você tocar nesse assunto, que eu vou perguntar aqui pra quem tá nos ouvindo e fala assim, isso não é de Deus. Perfeito. Se hipnose é um processo natural da sua mente, é um processo que acontece naturalmente quando você está dirigindo e você se pega indo para um lugar e você nem percebeu que você já chegou, ou quando você está procurando o seu óculos e ele está no seu rosto, ou você está procurando o seu celular e ele está na sua mão, isso é um processo de hipnose. Ou quando você está vendo um filme e se emocionando, como eu já disse anteriormente, isso também é um processo de hipnose. Ou seja, isso é natural. Isso é um processo que acontece naturalmente. Você percebe que ninguém está te controlando para que esse processo aconteça? É uma ferramenta de Deus. E a partir do momento que ele traz um resultado para você exponencial e sai você do ponto A, do limbo, do fundo do poço para o topo da tua montanha, para que você veja todo aquele horizonte lindo, essa ferramenta ela é transformadora, ela é de Deus. Entende? Então, qual é o resultado que essa ferramenta traz para mim? É algo bom?
ela traz transformação para minha família. Ela faz com que mulheres engravidem, que às vezes era algo emocional. Ela resolve tumores, câncer. Eu não sei se você sabe, a esclerose múltipla vai deixar de ser uma doença autoimune, não graças à medicina tradicional, mas graças ao processo de hipnoterapia Omni. A atriz Cláudia Rodrigues, ela passou por um processo de hipnoterapia, ela gastou milhões com os melhores médicos dos Estados Unidos, e é a hipnoterapia que ajudou ela. O processo dela regrediu. Basta você pesquisar. Graças ao processo de hipnoterapia. Essa ferramenta é ou não de Deus? Caraca. Quando tu olha pra trás, que você tá me dando orgulho aqui. Eu olho que eu conheço ele há pouco tempo, mas você sabe que você tava falando? Sabe o que eu pensei? Tu tem 35 anos? Tem. Cara, eu sou 21 anos mais velha que comendo do Rafael. Cara, é muito chão. Jesus. Deixa eu te falar. Quando tu olha pra trás e tu se vê hoje, que eu acho assim, você é um posicionamento absurdo. Eu acho que a galera tem um respeito por você, para além da hipnose, hipnoterapia, pelo teu posicionamento, pela forma, pela tua autoridade. Tu vê o que o pastor Diel falando, né? Sim. Você consegue mensurar isso? Olha, Elisete, eu não consigo mensurar. Eu não tenho ideia do tamanho, né? Mas eu vejo uma transformação muito grande. Quando eu olho o Rafael de antes, aquele Rafael inseguro, aquele Rafael que chorava por tudo, aquele Rafael que tinha dependência emocional, aquele Rafael que não sabia dizer não, e eu olho hoje eu conseguindo me posicionar. Eu olho hoje eu conseguindo dizer não para as pessoas, porque quando eu digo não pro outro, eu tô dizendo sim para mim. Eu olho o que eu construí, a família que eu tenho. Isso tudo é resultado de tudo aquilo que eu vivi, sabe? Então eu sou muito grato a esse Rafael, porque foram todas essas experiências passadas que fizeram eu estar aqui. Eu sou muito grato, eu sou muito agradecido a ele, eu tenho muito orgulho desse Rafael. Que legal, é pra ter mesmo. Quais esses gargalos emocionais, quais impactos pode trazer na vida de uma pessoa, em todo sentido, negócio... Existem vários, tá, Elisete? Os principais e os que você precisa se atentar são os psicossomáticos. Uma psoríase, uma gastrite emocional, um prejuízo financeiro na tua empresa. Como eu disse na minha, eu estava vivendo um ciclo e era por conta de um gatilho emocional. Eu resolvi. O que eu fiz? Eu me tratei, eu me cuido. Eu tenho meus mentores, eu tenho meu terapeuta, né? Eu me cuido. Então, a partir do momento que você não se cuida, você começa a criar gargalos muito profundos e longos e lisos. Você não consegue subir de volta. Você precisa de uma ajuda para você poder subir. Você precisa de alguém que te guie. Gargalos esses, como os que eu disse anteriormente, e gargalos esses que podem se tornar até cânceres. Porque uma gastrite emocional, ela pode virar uma úlcera, que ela pode virar um câncer. Entende? Então o câncer ele é psicossomático. E você não acredita em mim? Procura. Pesquisa em páginas de medicina. Pesquisa em páginas e revistas científicas, mostrando, atestando e comprovando a eficácia da hipnoterapia. E conselhos como de medicina, odontologia, psicologia e terapia ocupacional atestam e comprovam essa eficácia. Então já é comprovado hoje cientificamente que mais de 90% das doenças são psicossomáticas. Quer prejuízo maior do que interferir no teu corpo, interferir na tua saúde e também interferir no teu bolso? É verdade. Deixa eu te falar, a pessoa ela pode se auto-hipnotizar? Sim, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu, na realidade, ou qualquer outro hipnotista ou hipnoterapeuta só é um guia. A gente só guia essa pessoa por um caminho. Imagine, por exemplo, que você está fazendo uma trilha. A gente vai fazer uma trilha. Eu, você e Karine pela Pedra da Gávea. E essa trilha, se nós formos fazer sozinho, a gente vai demorar aí um dia para poder subir. E olhe lá se é que a gente vai conseguir subir. Porque tem rapel, tem escalada, tem tudo. É muito difícil. É uma trilha difícil. Só que se a gente for com guia, a gente sobe em 3, 4 horas. Então eu mais nada sou do que um guia pela sua mente. Os caminhos neurais, todas essas conexões neurais, é como se fosse a floresta, a Mata Atlântica, riquíssima. Só que a gente precisa capinar para poder ir pelo caminho certo e chegar no resultado mais rápido. Sair do ponto A para o ponto B. O atendimento, a primeira sessão, o primeiro atendimento, quanto tempo? Uma média de 2 horas. 2 horas? 2 horas. Já teve alguém que precisou passar muito tempo disso? Tem. Eu tenho uma amiga minha que se tornou uma amiga, a doutora Yara. Doutora Yara Moura Brasil, uma excelente profissional. E ela veio no meu consultório
Eu tava lavando o carro com o irmão dela e a gente acabou se conhecendo, se conectando, ela conheceu minha ferramenta e ela ficou 7 horas no meu consultório. Eita! Eu não tinha paciente depois, a gente ficou conversando, a gente se conectou muito. Hoje ela é amiga da minha esposa, ela é minha amiga, tanto que ela vai no nosso casamento. Nós somos muito amigos hoje. E ela ficou 7 horas. E o engraçado é que todo mundo começou a ficar desesperado. Ela tinha dado meu cartão pra uma tia dela. O namorado dela foi procurar, o porteiro já tava ligando. A gente só se atentou na hora quando eu fui olhar que o estacionamento fechava 8 horas e o meu carro ia ficar preso lá. Quando a gente abriu a porta, tava o porteiro perguntando: tem uma doutora Yara aqui? Porque tá um monte de gente ligando pra cá desesperado. A gente se desligou completamente, ficou conversando, desenvolvendo a conversa. E ela teve resultados incríveis aí em pouquíssimo tempo. E ela já me indicou pra vários e vários pacientes aí. Mas a gente acabou criando um laço de amizade, né? Porque é uma vantagem muito grande. Eu acho que é algo que eu acho muito bom dentro da hipnoterapia. Eu posso tratar meu pai, minha mãe, minha esposa, eu já tratei, né? Eu posso tratar meus amigos, eu posso tratar meu irmão. E eu posso me tornar amigos dos meus pacientes. Entende? É diferente daquele protocolo dentro da psicologia. Eu posso, de fato, cuidar dessas pessoas e ainda ter um laço de amizade com elas. É legal. Não, e outra coisa, eu fazendo a graduação de psicologia, muitos professores citando já, assim, sem preconceitos sobre a hipnose, né? E, você tem notado isso? Tenho. Até porque o acesso à informação, ele começa a ser muito amplo. A gente vive na era da informação. E quem está disposto a pegar informação boa, vê a eficácia. Tanto que os conselhos de psicologia atestam e comprovam. Não tem como a gente ir contra a ciência. A ciência, ela já provou que dá resultado. Então é algo que não se muda, é irrefutável. Entende? A pessoa ficar batendo ali, batendo na hipnose, mesmo sendo psicólogo, ela tá dando um murro em ponta de faca. Sim. Até porque ela tá querendo brigar com um processo que caminha em paralelo com a psicologia. O hipnoterapeuta, ele não isenta o psicólogo. Sim. Mas eu te garanto uma coisa. Os resultados, eles são mais rápidos, eles são mais eficazes e o futuro da terapia é a hipnose. É o futuro. Isso é inegável, isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, porque as pessoas estão acessando cada vez mais informação. E aí o que fazer depois de passar por um processo de hipnoterapeuta? Com um hipnoterapeuta? Se cuidar com um psicólogo. Fazer um acompanhamento, mas para quê? Para prevenir. É porque o brasileiro, ele tem uma cultura muito grande de remediar. Assim com o carro, assim com a tua saúde emocional. Na realidade, o psicólogo, ele tem que entrar ali num caminho para poder prevenir que você não saia do teu ponto que você tá de sucesso para você cair de novo num buraco, no fundo do poço. Entende? Então, na realidade, a função do psicólogo é te amparar, é cuidar de você, é te auxiliar, é remediar ali, tá? Para prevenir que aconteçam outras coisas. O brasileiro tem aquela cultura, né? Quero comprar um Volkswagen porque aguenta tudo. E aí não quer comprar, às vezes, um carro que a manutenção vai ter que ser um pouquinho mais ali incisiva. Mas por quê? Porque o brasileiro, ele não faz a manutenção preventiva. Ele faz a corretiva. Então, a nossa mente funciona como um carro, sabe? Você tem que fazer a manutenção preventiva. Como é que tá a hipnoterapia no Brasil? A hipnoterapia hoje no Brasil, ela tá muito ampla, mas ela ainda tá muito pequena. Como eu falei anteriormente, ela ainda tá muito naquelas pessoas que estão ali entusiastas, sabe? Muito pela curiosidade. As pessoas ainda não identificaram o poder transformador que essa ferramenta tem. Então tem muito mercado para poder explorar. Tanto que eu vou fazer uma formação de entrada de hipnose para que as pessoas possam começar a entender que ferramenta é essa, como funciona dentro das imersões. E até te aconselho, tá? Você dentro do teu currículo de psicologia, você aproveitar também, começar a estudar hipnose clínica. Por quê? Porque tem muita gente precisando. E você é uma influenciadora nata. O que você diz é lei. Você entende muito sobre conexão, sobre network, sobre comunicação. Quando você domina essa ferramenta poderosa, você potencializa os teus resultados e o teu trabalho em 10 vezes mais. Você já falou de vários, mas se eu te perguntasse assim, 3 benefícios da hipnoterapia, o que você faria? 3 benefícios. O teu equilíbrio emocional, mudança dos seus resultados e mudança do teu entorno. Porque quando você começa a trazer resultados maiores, as pessoas falam assim, caramba, verdade. O que aconteceu com Elisete, com o Rafael? O que aconteceu ali com o André Felipe? Que isso, olha, eu quero isso pra minha vida também. E aí, mais pessoas vão conhecendo a ferramenta.
O sonho do meu mentor, do Michael Arruda, é que a hipnose seja ensinada nas escolas. E eu sou um apoiador desse sonho. Muita utopia, é isso? Não, não é utopia não, isso é possível. A saúde emocional ela precisa ser ensinada nas escolas. A gente não vê aí escolas hoje ensinando educação religiosa, que eu acho maravilhoso, ensinando educação financeira, por que não a saúde emocional? Imagina você poder criar teus filhos com muito mais saúde emocional e equilíbrio. E quando ele for criar os seus netos, tá tudo equilibrado, sabe? Tudo alinhado. Isso tem que começar na base, na educação. Cara, só que quem tá no poder não quer isso, tá? Uma curiosidade do segmento que a galera nem imagina. Uma curiosidade em qual âmbito? Dentro, sei lá, pode ser ou de benefício, apesar que você já falou muito, mas algo que não é falado muito, mas está dentro aí da área de quem procura, né? O tratamento através da hipnoterapia, ou de algo que você falou sobre que é mito, né? Sim. Então, uma curiosidade pode ser ou para um lado ou para o outro, que a pessoa nem imagina e que passa longe ou de ser verdade, ou que é muito eficaz e as pessoas nem imaginam. Eu gosto de focar naquilo que é positivo, né? Sim. Porque tudo que é positivo a gente foca e expande. Então uma curiosidade é que você pode mudar a tua vida. Você pode mudar 10, 20, 30, 40 anos da tua vida. Que você viveu ciclos repetitivos, ciclos negativos em apenas 3 meses. Ninguém acredita. Parece que é mágica, parece que é irreal, mas é verdade. Vai, faz o teste. Quando tu fala isso com as pessoas, como é que elas reagem? As pessoas ficam assim, como assim? Sabe? Por isso que eu dou a garantia. Porque eu acredito tanto na ferramenta que eu dou uma garantia. E aí as pessoas vão e postam depoimentos como o do André. Maravilhoso, né? Mas quando as pessoas chegam no seu consultório, já chega como? Tipo, fundo do poço, não, eu não tenho mais pra onde correr, deixa eu ver isso aqui. Ou não. Ah, não, vim ver. Deixa eu ver o que isso vai dar. 90%, Elisete, das pessoas que chegam no melhor, 95%, chegam no fundo do poço. A hipnoterapia vai ser a última cartada. Já tentou de tudo? Já tentei de tudo. Já passei por processos terapêuticos com psicólogo, com psicanalista. E aí eu gosto de mostrar uma conta. Eu vou pegar meu celular aqui para poder mostrar um gráfico. Ele foi um estudo científico feito pelo psicólogo Alfred Barrios. E ele... Pasme, ele é um psicólogo, PhD, e ele diz o seguinte, tá? Em uma análise publicada na revista American Health Magazine, elaborada pelo psicólogo americano Alfred Barrios, PhD, revelou as seguintes percentagens de recuperação em pacientes que se submeteram a 3 diferentes formas de hipnoterapia. Terapia utilizada, psicanálise, 11 anos e meio para a resolução de um problema, 600 sessões, em média, com 38% de eficácia. Terapia comportamental, a psicologia tradicional, né? Utilizando a técnica de TCC. 6 meses de acompanhamento para a resolução do problema, 22 sessões, 72% de eficácia. Hipnoterapia, 1 mês e meio a 3 meses, 6 sessões em média, de 3 a 6 sessões, com 93% de eficácia. Um processo hoje de hipnoterapia completo varia entre Omni, tá? Se for procurar, procura um hipnoterapeuta Omni. Varia entre 3 mil a até 15, 20 mil reais, depende do hipnoterapeuta, tá? Depende do processo, tá? Lá no Instituto nós temos vários níveis, tá bom? De hipnoterapeutas para poder te cuidar das tuas emoções. E aí imagina, por exemplo, que você passe por um processo de psicanálise que tenha 38% de eficácia. Vamos supor que um psicanalista cobra em média aí 200 reais por sessão. 600 sessões dá um total de 120 mil reais. Um processo a 20 mil reais, tá barato ou tá caro? Pô. Fora o tempo. Fora o tempo, entende? né? Mas o processo lá com a gente não chega a esse valor ainda não, tá? Aí não. Se todo mundo soubesse o poder da mente, o que você acha que o mundo se tornaria? O mundo seria melhor. O mundo seria menos rancoroso, menos raivoso. Teríamos menos doenças. Teríamos menos câncer ou até a isenção dele, sabe? O mundo seria mais sábio. O mundo seria mais humano. Seria mais recíproco, o mundo seria mais amigável, as pessoas seriam mais cordiais, as pessoas seriam mais educadas. Então, se as pessoas descobrissem o poder da sua própria mente, as pessoas ruins que estão no poder, elas não calariam mais os bons que estão calados, sabe? Então, na minha opinião, é isso. Trauma ressignifica? Trauma, com toda certeza. Porque é o trauma que te trava. É o trauma que te trava.
É a crença que te trava. Então, por exemplo, imagina uma paciente que tem endometriose, o corpo dela psicossomatizou essa endometriose e quando a gente vai entender, foi um trauma de um abuso que ocorreu na infância. Com um tio, com uma pessoa próxima, com um pai, como eu já peguei dentro do meu consultório. Pacientes que foram abusados por pai, irmão, tio. Eu já peguei uma paciente que ela foi abusada pelo tio e pela tia. Caraca, que doideira. Entende? E aí essa paciente, ela acabou psicossomatizando problemas. Então, sim, trata. Caraca. Como é que é? O Rafael, fora da hipnoterapia, o Rafael Pessoa, quem é esse cara? O Rafael Pessoa é uma pessoa amorosa, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa educada, é uma pessoa que tem verdade em tudo que faz e é uma pessoa coerente. Tudo aquilo que eu faço, eu pratico. Fora das câmeras ou na frente das câmeras. As pessoas que estão comigo, minha assessora Carol que trabalha comigo, ela sabe disso, minha esposa sabe disso, pessoas que convivem comigo sabem disso. Então, o Rafael é uma pessoa de verdade. É uma pessoa real, é uma pessoa transparente, é uma pessoa amiga, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que se dispõe a compartilhar conhecimento, como diversas vezes você vê por aí. Eu tenho prazer nisso. Pra mim, você tá entregando conhecimento de graça? Não. Eu tô elevando o nível de consciência dessas pessoas. Eu tô compartilhando. Maravilhoso. Se você pudesse dar um conselho a quem está buscando o equilíbrio emocional e mental, qual conselho você daria? Pare de mentir pra si mesmo. A sua mente mente pra você. Pare de dar desculpas pra você. Pare de deixar pra depois. Principalmente você, carioca, que não cuida das suas emoções. Principalmente você, carioca, que acha que a praia e o churrasquinho no final de semana vai te ajudar. Não vai te ajudar. Ele só vai afagar. Principalmente você, mulher, que não tem um bom relacionamento e vive na balada à noite em busca de alguém. Essa dor não vai sair. Cuida das tuas emoções, para de deixar para depois aquilo que você pode fazer agora, porque a única coisa que você tem é o teu presente. O teu amanhã só pertence a Deus, não pertence a você. Então para de dizer que você vai fazer depois, porque você não sabe nem se você vai estar viva depois. Eita, olha, menino, ele vem dar uma pancada que... Né? Geralmente as pessoas... É isso mesmo, as pessoas, elas sabem, mas elas mentem. Elas têm a noção que estão mentindo para si mesmo? Elas não têm a noção que estão mentindo. Isso que eu queria saber. E muitas vezes não. A gente costuma dizer na hipnoterapia que é o ponto cego, sabe? Ela não tem noção de que ela tá mentindo. Ela acha que ela tá vivendo de forma consciente, é a verdade dela. Mas foi o ambiente, foi o que ela foi condicionada, foram as crenças que ela aprendeu. Ela acha que aquilo é o real, né? Então tá no ponto cego dela. Até foi bom que você falou lá atrás, eu ia te fazer a pergunta e você falando disso agora me lembrou. O ambiente para essa mente aí que é vulnerável, está vulnerável. Toda mente está vulnerável se não estiver ali equilibrada dentro de um processo, toda mente está... Toda mente está vulnerável. A ambiência é a melhor maneira de você levar, sabe? De você mudar de patamar, de você sair do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto nível. Então, é como se fossem camadas e andares. Se você tá na ambiência errada, você vai ser sugado por aquela ambiência. Não tem como você estar em um ambiente tóxico, em um ambiente de um pai, de uma mãe que trai o marido, ou de um pai que trai a esposa, e você querer, por exemplo, ter um relacionamento incrível. Você vai se autoproteger a todo momento e vai encontrar relacionamentos que não vão te valorizar. Entende? Então a ambiência, ela conta muito, seja a ambiência no trabalho, seja a ambiência familiar. E se você colocar a pessoa mais de alta performance do mundo em uma ambiência muito ruim por muito tempo, ela vai começar a se condicionar aquilo. De duas, uma, ou ela vai fazer de tudo para sair, ou se ela não tiver escolha, ela vai começar a se moldar aquele ambiente. Mas a energia maior sempre vai dominar o sistema. Entende? Então não há ninguém que possa vencer a ambiência. A gente fala energia muito, maior né, sempre do vence. ambiente vencer, da pessoa não aguentar, independente se você for mais vulnerável ou não. Sim. Existe como, a gente fala muito, tinha um termo, que eu nem estou lembrando agora, mas existe como a mente chegar num... Tipo, eu falei uma vez, cauterizar. Né? Você não conseguir distinguir mais que aquilo é errado, que aquilo não faz bem, que aquilo... pode acontecer isso? Estou falando do processo de mente, né? Sim, sim. Quando uma pessoa, por exemplo, ela rouba pela primeira vez, né? Existe um estudo, não me lembro aonde agora, mas se você pesquisar, você vai ver no YouTube isso, ou você vai ver em alguma página confiável do Google.
Existe um estudo que diz que quando a pessoa ela rouba a primeira vez, ela se sente culpada. Quando ela rouba pela segunda vez, ela ainda se sente um pouco culpada, mas ela começa a se ambientar aquilo. Da terceira, quarta, quinta vez em diante, aquilo começa a se tornar normal. Mais em diante, ela começa a eliminar o sentimento de culpa. E aquilo não faz mais parte dela. Aquilo começa a ser natural para ela. Porque existem duas formas da sua mente armazenar emoções. E culpa, ela tá ali na tua mente subconsciente. Através das emoções, através do forte impacto emocional ou através da repetição. Seja ela boa ou ela ruim. Entende? Sim, não, cara... Você acredita que qualquer pessoa pode se conectar com a sua própria mente? Lógico, com a sua mente, né? Com certeza, pode. Pode sim. Essa pessoa ela tem que ter a atitude mental correta. Ela precisa ter a atitude mental de que aquela ferramenta ela vai funcionar para ela. Essa ferramenta vai transformar a minha vida. Ela precisa ter aquilo ali como uma verdade tão absoluta na mente dela, como se 1 mais 1 fossem 2. É certeza, é absoluto, ninguém muda, é irrefutável. Ela precisa ter essa certeza na mente dela, sabe? Ninguém tira isso da mente dela. Qualquer pessoa consegue se conectar consigo mesma. Só que a maioria das pessoas está tão preocupada com os outros que estão tendo mais resultados, com as comparações, com a vida das outras pessoas, com a realidade das outras pessoas, que elas esquecem de se conectar ao presente. Elas estão tão preocupadas ao passado, às mágoas, o que aconteceu, o que falaram lá atrás, ou então a coisas que ainda nem aconteceu, porque mais de 80% dos nossos medos nem aconteceram. Se a gente olhar para trás, Elisete, você olhar para trás aí, mais de 80% dos medos que você tinha não aconteceram. É por isso que está escrito 365 vezes na Bíblia, não tenha medo. Então, quando você começa a viver o presente, parar de se preocupar um pouco com o teu futuro, o medo ele é normal, todo mundo tem medo, eu também tenho medo, eu só preciso equilibrar, eu só preciso dar um equilíbrio, eu só preciso dar um sentido e trocar esse meu medo por uma sugestão positiva para que eu possa conseguir de fato viver o meu presente. As pessoas estão muito presas a passado e futuro, mas elas não vivem o que de fato elas têm que viver, que é o próprio presente. Quais as demandas mais frequentes que chegam no seu consultório? Ou as pessoas geralmente buscam mais por causa de que demanda? Qual é a dor? Relacionamentos abusivos, insegurança profissional, insegurança na vida amorosa, ciclos repetitivos financeiros e ciclos repetitivos em relacionamentos. E assim, disparado, procrastinação, ansiedade e depressão. Disparado. Caraca. Você acredita que é um processo que ajuda a pessoa a mudar hábitos e comportamentos? Com toda certeza. Porque a partir do momento, Elisete, que você percebe que o que estava te impedindo de avançar era um gatilho lá na tua infância, se eleva para o teu nível de consciência. Vamos lá. Imagine que você está se divertindo com a sua família e você pisa na grama, mas não tem nenhuma placa. Você vê que é uma grama. Deus colocou aquilo ali. Eu quero brincar, eu quero fazer um piquenique. Mas você percebe que aquele gramado ali é gramado de uma propriedade particular, só não tem cerca. E você está viajando em algum lugar. O que você entende? Opa, eu não posso mais tocar nessa grama porque é algo particular. Quando você traz para o teu nível de consciência, você entende que aquilo ali não faz mais sentido você fazer. Assim também é com as tuas crenças e com os teus pensamentos. Quando você traz para o teu nível de consciência, você racionaliza aquilo que é emocional, você entende. Opa, é isso aqui que está me travando. Não tem o porquê de eu fazer de novo. Mas geralmente é assim que a pessoa, em grande maioria é assim que a pessoa vê? É. Pô, e era isso? Era isso. Ou não, ou aquilo ali ainda... ou ela se choca com... Tem gente que fala assim, meu Deus, era isso que eu tava me travando? Eu passei por um processo agora, na segunda-feira, com um hipnoterapeuta que eu admiro muito, Rafael Barreiros. Eu demorei muito para poder fazer tratamento com esse hipnoterapeuta. E aí, eu tava em São Paulo com outro hipnoterapeuta que eu admiro muito, né? Que é o Michael Arruda. Eu tava em São Paulo e eu precisava me conectar a ele. Eu precisava, sabe, utilizar aquele network ali. Eu fiquei 5 dias com ele ali, o dia inteiro, com ele, minha esposa e mais uma galera se formando. Eu fui como monitor e eu não conseguia. Ainda existia alguma trava que me impedia, porque eu admiro muito ele. E aí, na segunda-feira, eu falei, Rafa, eu preciso resolver isso.
Eu tô aqui conversando com você, mas eu acredito que se eu tivesse aí pertinho de você, eu ia ficar naquela, eu acho que eu não tenho conteúdo pra poder agregar na vida desse cara. Esse cara tem 400 mil seguidores, ele fatura 3 milhões por ano, o outro fatura mais de 10 milhões por ano. Pô, o que eu tenho que agregar na vida de um profissional desse? O Michael Arruda formou Joel J, formou Thiago Nigro, formou Conrado Adolfo. O cara é dono da maior instituição de hipnose clínica do mundo, sabe? O que eu tenho a agregar na vida desse homem? E aí nós fomos fazer um processo que a gente chama de R2C dentro do processo de hipnoterapia, que pra mim durou 40 minutos, foi muito rápido. E aí eu voltei numa cena. Eu morei numa rua lá em Nova Iguaçu, Elisete, que era uma rua que só tinha gente rica. Os donos da Casa do Sabão, os donos de mercado, os donos de relojoaria, né, donos de clínicas de oftalmologia, pessoas muito conhecidas. E eu fui brincar, eu era a única pessoa humilde e pobre financeiramente dessa rua. Eu morava de aluguel. E eu fui brincar na casa da dona Carmen. Fui brincar com a Carol. E aí quando eu fui brincar com a Carol não queria brincar comigo. Ela não queria brincar comigo. E eu percebi que ela não queria brincar comigo, que era por conta de quem eu era. Mas quando o Matheus, que era um outro menino da rua que tinha uma condição financeira melhor, chegou, ela foi brincar com ele. E eles me desprezaram, eles me rejeitaram. Então eu entendi o que na minha mente? Quem é melhor do que eu, quem é financeiramente melhor do que eu, quem tá em um status social melhor do que eu não tenho nada a agregar na vida dessa pessoa. Porque era uma dor da minha criança interna. Sim. Você percebe que isso aconteceu na segunda-feira, eu ainda me cuido. Então isso é ser coerente, isso é ser verdadeiro. Eu também tenho as minhas emoções a serem tratadas. Terapeuta bom é terapeuta que se cuida. Mentor bom é mentor que tem mentor. Sim. Porque mentor que não tem mentor não é mentor. Mas tu acha que é fácil encarar essas... Você é o outro nível. Tu acha que é fácil? As pessoas encaram... Elas conseguem encarar com naturalidade essas vulnerabilidades? Elas enxergam, deu de cara, ou ela prefere fingir? Tem pessoas que elas entenderam o processo, mas elas não querem olhar para dentro de si porque elas têm um ganho secundário. Por exemplo, tinha uma paciente que ela tinha um problema de saúde. E toda vez que ela tinha esse problema de saúde, a família dela dava atenção para ela. Ela não queria perder esse problema de saúde. Sim. Por quê? Porque ela tinha um ganho secundário, ela tinha atenção, ela se sentia rejeitada. Então toda vez que ela ficava doente, ela tinha um ganho secundário. Entende? Uma mãe, quando perde um filho num casamento, perde, né? Abre aspas, perde. Um filho ou uma filha num casamento e começa a arrumar desculpas, problemas para poder estar com esse filho, ela tá estragando a vida desse filho ou dessa filha, tá estragando a própria vida, tá trazendo às vezes problemas emocionais que se tornam psicossomáticos no corpo dela por conta de um ganho secundário, por conta ali da síndrome do ninho vazio. Entende? Então, se tiver um ganho secundário, essa pessoa ela precisa ali estar elevando o nível de consciência, adquirindo conhecimento para que ela possa passar pelo processo. Entende? Não, porque realmente, às vezes é difícil, né? É. Aliás, você até encontra, você lida com pessoas assim, ela já sabe que o problema é aquele ali, mas ela não quer resolver, ela não quer encarar o problema. Claro. Já encontrei. Existiram pessoas que eu trouxe uma perspectiva, eu lembro da minha primeira paciente de Brasília. E aí ela estava querendo resolver a síndrome de Hashimoto dela, que para a medicina tradicional não tem cura. E ela estava querendo resolver a tireoide de Hashimoto dela, que para a medicina tradicional não tem cura. E ela estava querendo resolver algumas questões, gatilhos de depressão, ansiedade, estados depressivos que ela vivia. Ela estava vivendo um relacionamento que estava indo de mal a pior. E aí, dentro do processo, a gente começou a fazer o R2C, seguindo as emoções dela até idades inferiores. E chegou um momento da vida dela que ela falou: Rafael, eu não consigo. E aí eu falei: abre os olhos. Até quando você vai permitir que essa sua dor de estimação esteja aí dentro de você? Até quando você vai permitir viver e continuar vivendo esses ciclos repetitivos? Até quando você vai permitir ser vítima? Até quando você vai permitir? Aí ela encheu os olhos de lágrima. Ela falou: agora eu vou conseguir. E aí ela fechou os olhos novamente e a gente começou a seguir. E ela voltou num momento, quando ela estava na barriga da mãe dela, e a mãe dela foi dar notícia pro pai. E quando a mãe dela foi dar notícia pro pai, o pai dela falou que não queria gravidez. Pediu para que ela tirasse aquela criança. Ela, na mente subconsciente dela, o que ela interpretou? Porque a mente subconsciente ela é literal, ela não racionaliza igual a consciente, tá? O que a mente subconsciente dela entendeu? Já que você não quis a minha vida, você vai ter que me bancar.
ela se autoprotegeu, né? Que as pessoas conhecem como autossabotagem. Ela perdeu o emprego dela, ela tava perdendo o relacionamento. Pra quê? Pro pai dela bancar ela. O pai dela dá de tudo pra ela. Então ela era dependente financeira do pai, com mais de 45 anos de idade. Entende? Uma pessoa que tinha uma profissão, uma pessoa extremamente inteligente, que tinha total condições de sair do ponto que ela quisesse, estava vivendo ainda a uma memória subconsciente que estava atrelada ao pai dela, que estava atrelada a você não me quer, então você vai ter que me aturar, você vai ter que me bancar, você vai ter que cuidar de mim. Entende? Ela entrou em um processo de perdão com o pai dela, ela entendeu que era uma insegurança do pai dela, né? E ela mudou o relacionamento com o pai dela, ela mudou o relacionamento no casamento dela, ela mudou o relacionamento profissional que ela tinha, ela entrou em um projeto e nesse projeto ela desbravou, porque ela tinha um dom de dança, né? E aí ela hoje tá uma pessoa completamente diferente, teve resultados incríveis em apenas uma sessão. Depois a gente só fez as outras sessões para complementar, foi um processo de 3 sessões para ela. Maravilhoso. Cara, eu quero terminar e ele vem com uma outra coisa. Eu falei, agora eu vou falar que eu vou terminar, mas peraí, tu falou a importância do perdão dentro desse processo aí. Porque hoje eu tô falando que hoje eu estou vendo falarem mais. Sim. Dentro, digo, da ciência, da medicina. O que tu falaria para agregar? Perdão é se livrar daquilo que fizeram com você. Perdão não é você concordar com o que te falaram, Sim. o que te fizeram. Perdão não é você concordar com aquela atitude ruim. Mas o perdão é você se libertar daquela mágoa que tá corroendo você por dentro, que tá fazendo você ter uma tristeza profunda, que tá fazendo você não conseguir sair de dentro da tua própria casa, que tá fazendo você se afastar da tua família, que tá fazendo você não falar com teu pai, com a tua mãe. Você precisa ser grato a essas pessoas, independente do que elas foram pra você. Porque se hoje você tem esse pouco que você tem, é graças à vida que essas pessoas te deram. Então, perdão é você se libertar dessas mágoas, dessas amarras, mas não é concordar com o que elas fizeram. Eu perdoei todas as pessoas que já me magoaram lá atrás, mas eu não concordo. Tem gente que eu não quero caminhar mais. Tem gente que não tem direito, não tem a honra pra poder caminhar do meu lado, mas elas estão perdoadas. Entende? Eu não permito que isso me consuma por dentro. Não, isso é maturidade também, Sim. né? Porque muitas das vezes a pessoa, eu tenho que perdoar e achando que tem que ficar colada de novo. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Tem gente que perdoa e volta a ficar colada. Volta a ficar colada. Eu acho que só tem uma palavra pra isso. Assim... Então, tu acha que não perdoou de verdade? Não é nem que não perdoa, é porque essa pessoa não sabe o que é perdão. Verdade. Se você perdoa uma pessoa que te magoou, que te fez um mal, mas um mal muito ruim, algo que pra você, de acordo com os teus valores, com as tuas crenças, sabe, é repugnante, e você tá novamente andando com essa pessoa, você é incoerente e, desculpa a palavra, mas você acaba sendo um trouxa, entende? Porque você acaba sendo um bobo. Às vezes por uma crença boba sua, pra não ser rejeitado, Sim. sabe? Pra poder estar sempre à vista. Então, assim, eu perdoo as pessoas. Tem pessoas que eu volto a conviver. Tem pessoas que eu não quero conviver, Lisete. Tem pessoas que eu quero lá, Sim. cada uma no seu caminho. Não, entende? Então, a partir do momento que você tem esse nível de consciência, você entende o que é perdão, que é você se libertar do mal que te fizeram, mas sem precisar conviver novamente, tá tudo bem. Sim. Não, maravilhoso. Ai, você é maravilhoso. Olhando para trás, o que você fala quando você olha lá para trás, a tua caminhada, pô, tu vem numa caminhada aí bacana. O pouco tempo que eu te conheço, eu já vi aí um crescente, né? Assim, eu até falei isso pra você, cara, uma coisa que eu acho legal de você, Rafael, é que tu foca ali, tu não se distrai. Você focou, aliás, achei até que quando você começou a focar mais nos seus negócios, aí que a gente viu ampliar. Quando tu olha para trás e tu vê seus projetos saindo do papel, você conseguindo ampliar alguns sonhos, e olha que eu nem sei quais são os seus sonhos, mas a gente já vê ali a forma com que você está falando do Instituto, né, a alegria que você está falando. O que vem à tua mente aí desse processo aí todo? Vem à minha mente que cada dia que passa eu preciso confiar ainda mais. É como se a minha criança interior falasse assim pra mim: eu confio em você, vai lá. Você tem todas as ferramentas necessárias pra fazer aquilo que você acredita que deve ser feito. Então eu confio em mim. E eu vou. Se o medo vem, eu vou assim mesmo. Se a dúvida vem, eu também vou. Eu me apego a Deus, eu faço a minha auto-hipnose, minha oração e só vou.
Arrasou. Então eu confio. Muitas pessoas ainda estão vivendo com aquela criança lá, mandando nelas hoje? Então, eu costumo dizer que o nosso subconsciente é uma criança mimada. E enquanto você não domar e educar essa criança mimada que vive dentro de você, você vai continuar vivendo esses ciclos repetitivos e achando que é o destino, e não é. É irresponsabilidade sua de não querer se cuidar. Maravilhoso. Gente, a gente queria que até amanhã, né? Mas agora a gente tem que acabar mesmo. Eu tava olhando aqui e falei, gente, eu tô falando tempo pouco esse menino, que é o menino na minha frente. Uma palavra aí, você já deixou vários insights maravilhosos para quem tá precisando de ajuda, quem tá precisando ressignificar, quem tá precisando resolver traumas, quem tá precisando... Fala aí uma palavra mais incisiva para aquela pessoa que vai nos ouvir, está nos ouvindo e que está ali nisso aí, de ciclos repetitivos, não muda hábitos, não muda comportamentos, não consegue acreditar em si próprio, não consegue acreditar que, pô, dá para mudar, vou ver. Porque também tem muito disso, né? Algumas pessoas acabam o seguinte, não, tá ruim, mas deixa eu ficar aqui mesmo, e acaba se adaptando àquela situação, né? E vai levando. Sim. O que você falaria para essas pessoas? Ressignifique-se. São 3 letras. CRF. E não é Clube de Regatas Flamengo, tá? Não é. É comece, ressignifique e faça. Começou, colocou a primeira marcha, engatou a segunda, ressignificou, cuidou das tuas emoções, adquiriu conhecimento, para de ver bobagem na internet, para de ver bobagem na televisão, seja mais criterioso com aquilo que você coloca pra dentro de você. Você é aquilo que você consome. E faça, execute, porque senão você vai ser só mais uma pessoa que está adquirindo conhecimento e não está botando nada em prática. Então comece, ressignifique e faça. Caraca, maravilhoso. Mais uma vez, fale aí do seu consultório, onde as pessoas te acham, suas redes sociais. Fala aí pra galera e convida aí. Maravilha. Para vocês que querem passar por um processo terapêutico comigo, vocês podem me encontrar nas redes sociais, comendador.rafael com PH. O meu consultório fica localizado na Rua Getúlio Vargas, no centro de Nova Iguaçu. Consultório hoje mais moderno de hipnose clínica do estado do Rio de Janeiro, um dos mais modernos do Brasil, tá? E o meu instituto, Instituto Comendador, tá bom? Lá no Le Monde, também em Nova Iguaçu, e também o Instagram da Karine Freitas, minha esposa, que é uma das hipnoterapeutas do Instituto Comendador. Basta você dar uma olhadinha lá no meu Instagram, que com certeza você vai ver conteúdos dela também. Então, Instituto Comendador e comendador.rafael com PH são as redes sociais que você pode me achar. E também tem o site, né? comendador.rafael.com.br. Maravilhoso, sensacional. Que conteúdo maravilhoso. Quero te agradecer. Muito obrigado, Elisete. Você sempre abrilhanta onde você chega, você é maravilhoso. Desejo todo sucesso, que o Instituto, bombe. Você continue lembrando de mim, né? Quando já tiver aí. Com certeza. Nas grandes TVs aí. Falando. Você vai palestrar no meu evento. Excelente que day. beleza. Você é sensacional. Não tem quem. A galera que eu converso sempre falando, cara, Rafael, é diferente, cara. O cara, eu acho bem bacana, né? Cara, é muito diferente, é muito ético, é muito... Então, não tem como você não colher, né? Você tem trabalhado para isso e eu tenho certeza que a gente ainda vai te ver em grandes postos. Eu tenho certeza Deus também. Deus te abençoe. Galera, até a próxima aí. Procurem lá. Comendador Rafael. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, Elisete, mais uma vez pela oportunidade, tá? Você sempre acreditando no meu trabalho e acreditando na minha família. Muito obrigado. Nada, alegria nossa. Vamos, querido filho.